Esse é um assunto bastante complicado. A esmagadora maioria do debate sobre ele que você presenciar nas redes sociais vai ser regado com muita histeria, com ódio às vezes. Então é um dos assuntos mais delicados que eu poderia tratar aqui no canal. Eu não sou especialista no assunto, então você jamais deveria discutir o assunto se baseando só no que o Easy Nobre falou no seu canal. Eu recomendo que você tenha acesso a mais fontes do que apenas esse vídeo que você vai assistir. Esse vídeo não deveria ser o único vídeo que você vai ver sobre a questão, porque eu não tenho como falar sobre tudo aqui no espaço de um vídeo pequeno. Outra coisa muito importante de ressaltar é que essa situação, compreensivelmente, é bastante politizada. Então existe uma boa chance de alguma coisa que você leu ou viu sobre a questão foi editorializada de alguma maneira um pouco enviesada. O que eu quero dizer com isso é que você tem que ter pelo menos a mente aberta para aceitar que algo que você ouviu não corresponde exatamente com a realidade. Muita da intransigência e da raiva que eu vejo nessa discussão na internet é porque a galera está convencida na completa idoneidade da informação que você recebeu, e nesses momentos é muito comum ver um artigo que tem ali uma parada meio enviesada, um vídeo que foi seletivamente editado, é perigoso. Então, acho que o que eu quero dizer com isso é, vamos se acalmar um pouquinho. Porque se a gente não consegue discutir sobre o assunto com um pouco de civilidade, aí tá provado de fato que a nossa raça falhou por completo, bicho. Porque aí não tem como esperar que a galera de lá, que convive realmente com isso, consiga lidar com isso de forma mais calma. Se a gente mesmo não consegue nem debater o assunto com um pouco mais vamos com calma, pelo amor de Deus. Tem muito ódio já suficiente nesse mundo. Você não precisa estar xingando as pessoas na internet porque discordam, que vêm da forma diferente. Vamos tentar chegar a um consenso aqui. Outra coisa que eu quero salientar aqui é que a situação inteira é tão sensível que até a forma como você descreve a situação, certas palavras que você usa, às vezes parece sugerir uma coisa ou outra, as pessoas estão muito sensíveis com a questão, às vezes atacam pessoas que nem falaram o que elas estão achando que ela falou, apenas pode ser interpretada dessa forma. Então, até a linguagem que eu vou usar aqui, eu vou tentar ser bastante cuidadoso para reportar os fatos como eles estão acontecendo e como tem acontecido historicamente, e tentar editorializar ao mínimo. Na manhã do dia 7 de outubro, o último sábado, centenas de militantes do Hamas, que representa o governo do povo palestino, invadiram Israel. Um dos pontos de ataque foi uma rave que estava acontecendo lá naquela região. E a propósito, eu uso o termo militantes porque toda a situação é tão delicada, até a linguagem usada vira um ponto de contenção. Se eu me refiro a essas pessoas como terroristas, e considerando que eles estão matando civis desarmados para avançar um ponto político, eu acho que o termo terrorista encaixa muito bem. Mas com certeza, eu imagino que metade das pessoas assistindo esse vídeo vão se revoltar com a escolha desse termo. Porque a esmagadora maioria das pessoas se refeririam a esses homens como terroristas, porque estão atacando alvos civis para alcançar um objetivo político. Essa é a definição mais básica do termo. Acontece que as pessoas, bem intencionadas, eu tenho certeza, que se compadecem com a situação dos palestinos, que vivem uma situação desesperadora, acreditam que, como qualquer ação para proteger o oprimido é válida, até mesmo matar turistas de países que não são israelenses. Ainda que você vá ao extremo de dizer que todo israelense é culpado pelas decisões do seu governo, que é uma posição que eu não tenho como defender, porque eu sou de um país onde até muito recentemente eu discordava de tudo que o governo fazia e ele me envergonhava, e eu definitivamente não apoiaria as medidas daquele presidente. Eu não gosto desse salto lógico de que se você é um cidadão desse país, naturalmente você é diretamente culpado por tudo que os governantes fazem. Então eu tento evitar isso. Mas, como eu estava dizendo, as pessoas que com boas razões se compadecem com a situação palestina se rebelam, rejeitam completamente o título de terrorista para essas pessoas. Pessoalmente, como eu falei, por mais compaixão que você tem com a situação palestina, sair matando civis indiscriminadamente, eu não consigo pensar em outro termo para descrever isso. Então os terroristas invadiram essa rave e saíram matando centenas de pessoas. Eu ressalto mais uma vez, não foram apenas israelenses, inclusive brasileiro, gente de país que nada tem a ver com o conflito. Então, para mim é uma falta de humanidade. Você fala, bom, fazer o quê, né? Israel merece pelos exageros que cometem com o povo palestino. Comete exagero mesmo, você tem razão. Mas como é que matar um turista alemão que estava lá para curtir com os amigos? Você está entendendo que você perde um pouco do apoio à sua causa quando você fala que é uma situação complexa. Mas enfim, como eu estava dizendo, os terroristas invadiram, mataram várias pessoas, sequestraram várias outras.
retornaram para a faixa de Gaza, que é um dos territórios onde moram os palestinos lá. Você tem a faixa de Gaza, que fica para o lado leste, à beirada do Mar Mediterrâneo, e você tem a Cisjordânia, que fica do lado oeste do país, que é totalmente fechada, é basicamente uma prisão a céu aberto. É um termo que se dá para a Palestina e não é errado, realmente é como se fosse uma prisão a céu aberto mesmo. As pessoas lá vivem em condições terríveis, a população é muito jovem, porque as pessoas morrem muito cedo, e se compadecer com o povo palestino, não tem nada de errado com isso, na minha opinião. É bom frisar logo no começo, quem realmente se fode com essa situação é o povo, é o inocente, são crianças que crescem sem os pais, ou pais que perdem os filhos, dos dois lados da situação. É uma desgraça. Isso é uma completa desgraça. E a causa disso, para entender a causa disso, ainda seria um vídeo muito mais longo do que esse, faz mais sentido eu recomendar alguns ótimos historiadores e sociólogos que falam sobre o assunto aqui no YouTube. A BBC tem uma série de 3 vídeos também muito boa. O Pirula já fez um vídeo bem mais completo falando sobre isso. Então eu prefiro recomendar esses caras do que distanciar aqui um assunto que eu não sou formado para falar disso. Essa incursão de forças armadas do Hamas para matar e sequestrar cidadãos de vários lugares do mundo, né, mas primariamente israelenses, foi uma das maiores ações coordenadas pelo grupo contra Israel. É realmente sem precedentes, já está desencadeando resposta internacional, e aí qualquer personalidade que fale sobre o assunto vai desencadear muito ódio de um dos dois lados, às vezes dos dois lados. A situação, por ser tão inédita, vai inevitavelmente resultar em uma resposta enfática do Estado de Israel, como é o caso, e aí, nesse momento, qualquer pessoa lembraria dos gráficos que mostram a disparidade, a desproporcionalidade entre o número de mortos palestinos e o número de mortos israelenses. É óbvio que ficar comparando o número de mortes como se fosse uma cartinha de super trunfo é uma coisa até de falta de humanidade, se você avalia o conflito apenas dessa forma. Cada pessoa que morre é uma família que é deixada para trás, é uma desgraça de uma mãe, de um pai, é terrível, é terrível. E eu não acho que você deve dizer que aquele lado lá tá de boa porque morreu só 100 pessoas, enquanto do outro morreu 1000. Essa forma de ver, eu rejeito isso. Mas é inegável que quando você vê um lado apanhando muito mais do que o outro, muitas pessoas vão se solidarizar com esse povo, né? E naturalmente vão ficar com muita raiva do governo que está por trás dessas decisões e, por extensão, pelo povo que elege esse governo. É o motivo pelo qual, de um lado, eles culpam os israelenses, culpam o governo israelense, e o outro culpa os palestinos e culpa, mais diretamente, o governo do Hamas. O destino de israelenses capturados pelo Hamas é realmente um dos piores que se pode imaginar. Eu vi gente falando no Twitter que deseja que eles pelo menos tenham uma morte rápida e indolor, porque é aterrorizante. A gente está falando de povos que se odeiam há muito tempo. Cada um dos dois lados tem motivos legítimos para ter raiva do outro. O lado palestino, o cara que cresceu cercado por muro e com gente armada, é natural, não certo. Quero deixar isso bem claro. Matar civil desarmado para atingir um objetivo político é terrorismo. Mas não é difícil de entender porque que esse cara vai crescer com ódio do outro lado. E do lado dos israelenses, mesma coisa. Né? Vão crescer com ódio. É um ódio que já dura muito mais tempo do que eu estou vivo, e provavelmente, eu queria muito estar errado, mas provavelmente a gente vai morrer e não vai ter solução para isso. E a preocupação maior agora da comunidade global, eu imagino, é que a escalada, tão assim, sem precedentes, pode provocar o Estado de Israel a cometer exageros ainda maiores do que ele já é conhecido por cometer com aquele povo. Uma coisa que é um assunto bastante delicado é que o Hamas tem uma plataforma explícita de aniquilação do Estado judeu e dos judeus. Eles falam que eles querem liberdade para a Palestina, do mar até o rio. E isso deixa bastante implícito, talvez não tão implícito assim, talvez bastante explícito, que eles, se pudessem, aniquilariam todo mundo lá, sem distinção. Frequentemente se comenta também, além da assimetria entre o número de mortos dos dois lados, a assimetria do poderio bélico. Né? E aí, em charges, você geralmente vê isso sendo ilustrado de forma provocativa, como soldados da IDF, que é a Força Armada de Israel, se colocando na frente da sua população, enquanto do outro lado você vê os militantes do Hamas colocando a população civil na frente deles próprios, como escudo humano. Esse é o argumento geralmente usado por pessoas que veem mais o conflito pelo lado de Israel, dizendo que Israel fica sem opção do que fazer nesse conflito, porque os caras se escondem em hospital, em escola, em mesquita, nesses lugares. Então, aí é a questão. Quando o cara fala isso, ele está efetivamente dizendo que então tá certo bombardear essas coisas, porque fazer o que e tal. É uma situação complicada. Não tem uma solução simples. Se tivesse uma resposta moralmente simples, provavelmente a gente não estaria debatendo sobre esse assunto aqui. Os Estados Unidos, que é um histórico apoiador de Israel, é parte do motivo pelo qual os países árabes odeiam o Estado de Israel tanto, porque ele é visto como um representante
dos interesses imperialistas americanos daquela região, mandou destacamentos de navios, inclusive um dos maiores, aliás, o maior porta-aviões está agora no Mar Mediterrâneo para monitorar a situação. Esse monitorar com aspas, porque na verdade isso é o que os especialistas internacionais descreveriam como a show of force, uma demonstração de força, que ele está ali para proteger os interesses do seu aliado. Outra coisa fundamental para compreender é que nem todo judeu apoia o Estado de Israel. A política de ter ali um país para aquele povo, e tem que ser naquele lugar para respeitar as suas tradições milenares relativas ao local e a sua religião e tal, isso aí, esse conjunto de ideias é geralmente descrito como sionismo, né? E entre muitos da comunidade judaica internacional acreditam que Israel estar naquele local causa mais problemas do que resolve. Então, entre muitos judeus, existe um movimento, né, um sentimento anti-sionista. E é sempre... A situação é tão delicada, porque sempre que você vai estar falando sobre anti-sionismo, a ideia de que colocar essa galera lá está criando muito problema, você acaba atraindo para esse lado da conversa gente que apenas odeia judeus. É extremamente complexa a situação, bicho. Puta que pariu. Não tem jeito. Muita gente ressalta frequentemente que é um pouco irônico que o lado do espectro político brasileiro que tende a se solidarizar com a situação da Palestina, o fato de que a hashtag Free Palestine, liberte a Palestina livre, ou liberte a Palestina, dependendo da tradução, essa galera, geralmente, eles tendem a se orientar para o lado da esquerda, do que a gente compreende no Brasil como a esquerda, como se fosse um coletivo monolítico. Eu sei que não é, eu sei que essa dicotomia de esquerda e direita, ela é bastante rasa para avaliar certas outras coisas, e isso aqui é um bom exemplo disso, porque provavelmente a esquerda, em outros aspectos, jamais apoiaria as ações de um governo como o Hamas, que é explicitamente anti-LGBTQ, que é explicitamente anticomunista. É uma aliança, digamos, atípica. A galera está apoiando um governo que é profundamente anti-LGBTQ, que é profundamente anticomunista, que tem a missão declarada de eliminar um povo. Então, é um pouco atípico. A propósito, uma coisa que é interessante ressaltar é que toda a situação envolve geopolítica e também religião. Aquela região é sagrada para as 3 maiores religiões abrâmicas do mundo, que é o cristianismo, o islã e o judaísmo. Então, as pessoas ao redor do mundo que defendem um lado ou outro, às vezes também os fazem por motivos religiosos. É o caso da comunidade evangélica brasileira, que, novamente falando em termos gerais, sei que não é todos, mas de forma geral a comunidade evangélica brasileira tende a se orientar do lado da direita. Essa galera são profundos admiradores dos Estados Unidos e, por extensão, para Israel. Eles tendem a importar muitos valores geopolíticos americanos, reaganismo, nos anos 80. Tem toda uma história riquíssima de como a penetração da comunidade de doutrina evangélica americana foi entrando no Brasil e foi trazendo junto com isso muitos dos valores conservadores daquela época lá, daquele momento dos Estados Unidos. Então tem isso, né? Esses evangélicos brasileiros herdaram culturalmente muitos valores lá dos evangélicos americanos e por causa disso veio junto no pacote apoiar os interesses geopolíticos americanos e com isso significa apoiar as posturas políticas dos seus aliados no cenário global. A propósito, entre esses judeus anti-sionistas que se opõem à criação do Estado de Israel, tem mais uma vez uma conexão religiosa. Aquela ponto do mundo, cara, religião e política, eles estão completamente indivorciáveis, é parte do problema. Isso me faz pensar na letra lá do Imagine, do John Lennon, né? Imagine se não tivesse religião. Eu me pergunto quais seriam os problemas, porque pelo menos, essa treta infernal e inacabável lá, pelo menos isso a gente não teria. Mas, como eu estava falando, entre os judeus antisionistas estão alguns que vão mais para um lado teológico do que político. Eles acreditam que entre os judeus antisionistas estão alguns que se opõem à presença judaica naquela região, porque eles acreditam que aquela região não é de merecimento deles até o Messias retornar. O Messias que os cristãos compreendem como Jesus e para os judeus ainda não veio. Então, na cabeça de muitos, eles pensam assim, a gente já nem para estar lá, mano. Vocês estão indo contra a vontade de Deus. A gente só é para estar lá quando o Messias voltar. Então, tem que sair daí. Então, como eu falei, a situação é muito complexa. Não é porque o cara é muçulmano ou palestino que ele é necessariamente a favor de barbárie. Não é porque o cara é judeu que ele é necessariamente a favor das reações
desproporcionais de Israel quando atacado. Quando você fala assim, não, mas isso aí é a reação do oprimido e tal, eu entendo, tipo, academicamente, filosoficamente, o que significa. Mas em termos práticos, e se você quer conquistar pessoas da sua causa, você tem que pensar nos termos práticos. Você tem que pensar na ótica do que está acontecendo e do que você está falando. Então, quando, para termos práticos, você vai e faz parecer que mataram o brasileiro, mataram o alemão, mataram os turistas lá, que não tem nada a ver com a situação. Quando você faz parecer que isso é o custo moral e justo pra galera lá que tá sendo oprimida. Isso me faz lembrar lá a fala do Paulo Freire, porra. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, todo esse papo de não, eles merecem, tem que, foda-se. Eu vi coisas do tipo assim, mano, como que os caras vão lá pra um negócio, no meio dessa situação, num lugar tão perigoso, fazer rave, como se estivesse dizendo, fazer o quê, né, mano? Os caras se meteram ali porque... Bicho, quando você mora num país onde, isso é bizarro, né? O Brasil é um país continental, um país muito grande e um país também vitimado por violência. Se você pegar períodos lá de conflito na Palestina, tipo um ano lá que morreu muita gente, e você compara com o número de mortes, assassinatos, latrocínio e coisa parecida no Brasil, você vai se surpreender que o Brasil, na verdade, é mais perigoso. Então imagina se você morre por uma infelicidade, um ato de violência como esse, e a impressão que o povo lá fora tem é, mano, quem mandou tá num lugar perigoso, né? Porque estava lá, que burrice. É um argumento ruim, ele não convence, na verdade ele convence pessoas aí o oposto do que a sua causa prega. Porque quando a maioria das pessoas vê você se comportando de uma forma que parece que você está desmerecendo as mortes e a desgraça, o custo humano, é um termo que sociólogos usam com frequência, o custo humano dessa tragédia, bicho, você só vai estar conseguindo convencer, entre aspas, gente que já concorda com você. Pessoalmente, né, na minha ignorância, eu penso que o ideal seria uma solução de 2 estados. E já teve momentos em que o Hamas, a despeito da sua missão explícita lá no seu charter, fala que quer, né, eliminar os judeus ali, se pudesse, se tivesse o mesmo armamento que Israel tem, essa situação já tinha até acabado. Se Hamas tivesse acesso ao mesmo poderio militar que Israel tem, não seriam esses pequenos mísseis de fabricação caseira que estariam explodindo nas regiões ali como é que se diz, periféricas de Israel, né? Seria ataque simultâneo nuclear em tudo, maluco. Já teria sido uma desgraça, enfim. Sobre essa solução de 2 estados, até o Hamas, que, de acordo lá com a sua missão explícita, é eliminar os judeus daquela região, eles mesmos, já em várias ocasiões, demonstraram interesse no reconhecimento das fronteiras de 67, que era um período em que o povo palestino tinha mais acesso àquele território e não vivia sob constante vigilância e controle do Estado de Israel, né? Eu, pessoalmente, na minha ignorância, eu acho que uma solução de 2 países talvez fosse o preferível. A liderança do Hamas, que está, né, no controle daquela região desde o meio dos anos 2000, quando eles foram eleitos, eu não acho que com aquela liderança isso será possível, mesmo quando Israel teve algumas concessões unilaterais, como quando, ali no meio dos anos 2000, eles removeram vários dos colonos, foram lá tirar as famílias israelenses à força, ofereceram dinheiro para eles, as famílias que não queriam foram removidas à força pela IDF, as casas demolidas, toda a infraestrutura, tudo isso foi deixado para os palestinos. Infelizmente, isso ainda não foi suficiente para estabelecer um acordo de paz duradouro. É claro que as explicações sobre a reação depois daquilo vão divergir dependendo de quem você pergunta, cada lado está bastante tendencioso e às vezes até intransigente de reconhecer as falhas da sua própria liderança. E isso que é a parada que me deixa mais maluco da cabeça, mano. As pessoas têm uma imensa dificuldade de reconhecer, aparentemente não todas, é óbvio, mas muitas pessoas têm uma profunda dificuldade de reconhecer que o seu lado às vezes mete uma cagada. Tem gente que vê a situação como uma extensão da sua identidade, tipo, eu sou assim, esse é meu lado, então eu tenho que defender isso aqui. E aí defendem, às vezes, o indefensável. E aí a gente chega na conclusão desse vídeo. A gente tem que parar com esse negócio de defender o indefensável, cara. É moralmente errado, é desumano, me faz lembrar da frase de Nietzsche, quando você está olhando muito para o abismo, tem que tomar cuidado para o abismo não olhar de volta para você. Isso vai destruir sua alma, velho. Ficar argumentando que, não, os caras estão lá tinha que morrer mesmo, você tá achando que revolução é com flores, não sei o quê. Bicho, são pessoas que tomaram tiro na cara, são famílias destruídas. Imagina, se coloca na posição de alguma dessas pessoas. Não dá pra argumentar dessa forma, bicho. Tu não vai conhecer ninguém, vai a galera, todo mundo cada vez mais no seu gueto ideológico, cada vez se extremizando cada vez mais, se radicalizando cada vez mais em posições que são imorais, no meu ponto de vista. Sim. É possível que com esse uso constante de força violenta, até mesmo contra civis, é possível que um dos desdobramentos disso, eu duvido que aconteça, mas é possível que os caras acabem conseguindo a sua soberania com isso. Vai ficar para os historiadores do futuro, removidos desse contexto emocional e sensível que a gente está vendo agora, no final dizer, tá vendo? Acabou que foi o que os caras precisaram fazer para ter a sua soberania mesmo. Ao longo da história, os defensores da Palestina certamente vão te apontar isso, algumas revoluções foram desse jeito mesmo. É porque o lado de cá, as pessoas que não conseguem aceitar esse tipo de defesa da morte de inocentes,
Não dá, bicho, não dá. No começo do vídeo, lembra que só de chamar esses caras de terrorista, o Obama fez um pronunciamento como esse e foi detonado, o Lula fez um pronunciamento como esse e foi detonado, até a linguagem usada, o Lula chamou os caras de terrorista, ficaram puto. A galera do lado que é mais sensível à opressão do povo palestino. E aí a galera do outro lado ficou furioso porque o Lula não quis falar o nome da instituição que é responsável por isso, o Hamas. E aí apontado o fato de que o Hamas deu parabéns ao Lula na sua vitória presidencial. E aí a conexão que está sendo insinuada é o cara não quer dizer que foi eles porque pega mal para ele, entendeu? Então, que situação desgraçada, bicho. Eu vou te falar, é muito lamentável, bicho. Porque a galera que tá vendo os seus sendo mortos desse jeito vão apenas se radicalizar para entrar para as Forças Armadas do outro lado para ir lá matar o outro. É desse jeito. Uma das consequências do 11 de setembro é que muita gente se alistou nas Forças Armadas Americanas para ir lá meter bala em gente que às vezes não tinha nada a ver com o ocorrido. Porque é isso aí, bicho. Infelizmente a história humana é essa desgraça aí. Enfim, o que você acha sobre o assunto? O que eu esqueci? Onde foi que eu meti a canelada aqui? Qual foi a palavra que eu usei que você acha que eu não devia ter usado? Solte aí nos comentários. É melhor eu tirar umas férias depois desse vídeo, porque eu tô ligado que o hate vai ser sinistro. Enfim, gente, vou ficando por aqui. Bate papo comigo lá nas redes sociais, Instagram, Twitter. Eu tô muito mais presente hoje em dia no Instagram, Telegram. Também Telegram, né? Como eu falei, eu tenho esquecido de mencionar isso. Eu vou descontinuar o uso do WhatsApp, eu escrevi no vídeo recente, não é por escolha minha, mas infelizmente eu vou perder acesso a ele. Estou mais no Telegram também. Se você é meu aluno, entre em contato comigo no Telegram. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp por alguma coisa e eu não responder, sabe que foi isso. Fala comigo ou por e-mail ou por Telegram. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima.